Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, com Maria de Fátima Miranda e espiritualmente hoje ainda, certo, com o nosso companheiro Eduardo Araújo. Sim. Que está atrelado a outros afazeres aqui dentro da causa espírita. Então nós damos continuidade à nossa conversa aqui, porque na realidade nós procuramos fazer, ou levar a bom termo aqui, uma conversa onde nós procuramos ressaltar aspectos que são relevantes com relação ao tópico que nós estamos tratando. E nós estamos falando aqui, nesse capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, do tópico médiuns interesseiros, que é muito importante que nós compreendamos, não apenas para evitarmos a sua prática, como também para nós evitarmos a utilização desses médiuns, porque poderá nos trazer várias frustrações e várias orientações equivocadas. E nós temos aqui uma pergunta que é feita, uma colocação que é feita por esse visitante, em que em outras etapas ele questiona a situação de que se alguém está prestando algum serviço, deve ter uma retribuição daquilo que está apresentando, certo? E ele traz então esse raciocínio da vida física, da vida material, para essa relação entre os dois planos da vida, entre encarnados e desencarnados. E mais adiante, que é o que nós estamos no momento tratando, ele também traz uma colocação de que deveria existir médiuns públicos ou aqueles que pudessem a qualquer momento ser consultados estariam disponíveis para o atendimento. E nós sabemos também que não é verdadeiro, porque os espíritos não estão à disposição de quem quer que seja. Existem já, e existe essa prática, né, entre nós, né? Existem os horários, que são os dias e horários pré-determinados em que nós temos um compromisso de estarmos conectados à espiritualidade para que possamos ser enriquecidos pelos ensinamentos, pelas orientações que nos são dadas, sempre voltadas para os aspectos morais. E nesse tópico que nós estamos tratando aqui, fala esse visitante que ele concorda mas que os médiuns desinteressados não se acham ao dispor de qualquer e sentimos constrangidos de incomodá-los. Então isso vem novamente ao encontro daquilo que nós falamos antes. Nós temos um compromisso com a espiritualidade e a espiritualidade tem um compromisso com os médiuns e com aqueles que participam dessas reuniões. Porque em determinados dias, em determinados horários, eles fazem na agenda dos espíritos, certo? Eles já têm anotado ali que tem uma reunião em que eles estarão participando. E os médiuns têm também na sua agenda dos encarnados aquele compromisso naquele dia, naquele horário, terem se preparado para aquela reunião e estarem se colocando à disposição da espiritualidade para que eles possam se utilizar através da mediunidade
dessa oportunidade de esclarecimento. Então, continuando na abordagem desse aspecto, Kardec esclarece da seguinte forma: limito-me a dizer-vos, mas antes de nós nos limitarmos a dizer-vos, vamos aqui em festa darmos a boa-vinda, certo, a este trabalhador insano, certo? Que Jesus nos conduza, graças a Deus cheguei. Chegou. Em nome de Então, Jesus. vamos lá. Kardec, então, respondendo essas questões, essas colocações do visitante, ele diz: limito a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do qual dimanam as faculdades mediúnicas. Olha, isso aqui merece até pararmos aqui, né? Porque sem esta afinidade fluídica, sim, não existe a prática da mediunidade. Aí nós vamos cair no que? No charlatanismo, não é? Se eu pago para que você me faça alguma coisa, me dê alguma informação, mas eu não tenho afinidade, não tenho preparo, não me apresento em condições de ser intérprete dos bons espíritos, quem é que vai se manifestar através da minha pessoa, da minha mediunidade? E o que ele vai trazer é digno de credibilidade? É digno de que eu adote como sendo, entre aspas, a verdade verdadeira? Certo? Então é algo que nos aflora aqui com uma força muito grande, essa questão da afinidade fluídica. É individual, como ele fala aqui. É individual. E aí ele vai complementar dizendo que podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro. Isso é que é mais impressionante, que o ouvinte tem que ficar atento. O fato de um espírito se comunicar por um médium não quer dizer que ele vai ter a mesma facilidade para se comunicar pelo outro médium. Tem o caso do Chico com o André Luiz. Exatamente. Não é? Que eu li a sua mente, né? E ele vai falar sobre isso mais à frente aqui na leitura. Então vamos lá. Então vamos à leitura. Você quer continuar, Miranda? Não, vocês deixaram um gancho aí e eu estava lembrando uma situação que envolve Julinho, lá de Vila Velha, e o Chico. Num determinado dia, o Julinho estava na reunião e num momento o Chico estava psicografando e tal, e o Julinho também começou a psicografar. Terminou, o espírito assinou: Emmanuel. Aí Julinho, muito silenciosamente, foi e guardou a mensagem. A reunião terminou, foram para a casa do Chico tomar aquele cafezinho, né? Quase madrugada. E aí o Chico olhou para o Julinho e falou assim: Julinho, por que você não leu a mensagem que você psicografou? Ele: Chico, eu não podia fazer isso. Você estava do meu lado psicografando. E vem o espírito e psicografa através de mim e assina Emmanuel. Então eu vi que não podia ser. Ele: não, Julinho. Aquele grupo que estava hoje no centro sempre questiona o fato de que o Emmanuel só psicografa através de mim. E hoje foi uma oportunidade para que, através de uma outra pessoa, ele também pudesse se manifestar. E aí você não leu. Ficou uma lição para nós, a nível da censura, que jogavam para o Chico, né? Querendo dizer que devia haver alguma coisa errada, porque Emmanuel só psicografava através dele. E, por outro lado, a maturidade e a sobriedade do Julinho, naquilo de estar diante do Chico, e será que é o Emmanuel mesmo, não é? Se manteve na reserva, e fica também a lição para a gente. É isso. Então, Vai continuar? Afinidade fluídica. Então vamos lá. Vamos lá. Limito-me a dizer-vos que as afinidades fluídicas, princípio do que dimanam as faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, podendo existir do médio para tal espírito e não para tal outro. Que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Que as mais das vezes a assimilação fluídica entre o espírito e o médio só se estabelece depois de algum tempo,
ou somente uma vez em 10 acontece que ela seja completa desde a primeira vez. Foi a explicação do Aloísio, quando ele teve o mesmo pensamento que o meu, da história do André Luiz. Afinidade fluídica. Afinidade, porque... e o Frederico Figner foi a mesma coisa, porque o Frederico Figner, do irmão Jacó, ele acreditava, ele como vice-presidente da federação, ele acreditava que, desencarnando, ele poderia voltar imediatamente para dar testemunho de como foi a passagem dele. E quando o Emmanuel disse para ele assim, meu filho, calma, não é assim. E teve todo um processo, e depois ele soube que o próprio André Luiz não foi de primeira, quando André Luiz chegou, pegou a mão do Chico e saiu escrevendo. Não, 3 anos. Então, foram 3 anos que aparecia. A história é muito interessante, merece ser colocada aqui, replicada. Emmanuel já se manifestava através de Chico. E a partir de um determinado momento, começou, quando da chegada, da percepção de Emmanuel, Chico também percebia que havia um outro espírito, mas que ele não sabia quem era, não havia se identificado, mas que durante 3 anos acompanhou Emmanuel durante as manifestações através da mediunidade do Chico. E em um determinado momento, então, o Chico perguntou quem era aquele espírito que o acompanhava sempre. E foi identificado e ele assumiu um nome de André Luiz, porque a sua família ainda estava encarnada em Niterói. Nós não sabemos, existem várias especulações, né? Mas não importa. O que importa é o teor daquilo que ele nos trouxe. Mas para que fosse estabelecido exatamente essa afinidade fluídica entre um desencarnado e um encarnado. Mesmo porque a proposta não era que André Luiz psicografasse uma mensagem pelo Chico. Tinha todo um trabalho a ser desenvolvido. Era uma obra. Então precisava. Foram tantos livros, né? 16 livros. Né? 16 livros. E A Vida no Mundo dos Espíritos, que é uma obra imperdível num contexto mais amplo. Belíssimo. Conjunto belíssimo, porque nos mostra a vida no mundo dos espíritos como uma consequência da vida no mundo dos encarnados. É interessante, porque a obra do André Luiz nos faz refletir que existe todo um laboratório invisível, não é? A cada obra, segundo alguns biógrafos do Chico, eles teriam colocado para o Chico que cada obra do André Luiz é o resumo de um curso que ele veio fazer aqui na crosta. Então, nós vamos observando o seguinte: enquanto o Chico estava ali com a mediunidade dele, tinha o André, e eu fico imaginando os espíritos que estavam aprendendo junto, não é? Tipo assim, você faz a faculdade de medicina, depois você vai fazer a residência. E ali você vai acompanhar outros médicos em certos procedimentos. Você vai analisar o que está sendo feito, fazer sua própria experiência também, que são os estágios. Então, nós não nascemos sabendo, nós aprendemos. Não é? Nós aprendemos. Nós trazemos uma capacidade, mas nós temos que exercer, pelo nosso esforço, exercitar pelo nosso esforço essa capacidade para que nós possamos realmente deter o conhecimento. E André Luiz está no mesmo contexto. Sim. Quer dizer, o desencarnado ele está no mesmo contexto. E André Luiz nos exemplifica isso através da sua jornada em busca desse conhecimento e da aplicação, logicamente, porque nós não conhecemos por conhecer. Nós conhecemos para aplicar. Então, é através dessa sua jornada em busca do conhecimento que ele nos mostra como é importante o nosso esforço, não apenas de conhecer, mas de aplicar aquilo que nós já detemos. Tá? Então, tudo isso que nós estamos falando nos traz a pauta, certo? A necessidade desta afinidade fluídica, porque nós sabemos que a mediunidade se processa através dessa afinidade fluídica, dessa simbiose fluídica, certo? Desse acoplamento fluídico entre o desencarnado e o encarnado.
E para que haja esse acoplamento, nós temos que estar na mesma sintonia do desencarnado, que é o médium tem que estar na mesma sintonia do desencarnado. E o desencarnado na mesma situação, na sintonia do médium. Então é muito importante porque isso traz para nós uma constatação, uma afirmação, certo? Da responsabilidade do médium no exercício da mediunidade. Porque ele tem que estar em condições de exercer e de colocar em prática esta afinidade com os espíritos que vão trazer informações, esclarecimentos, alguma coisa que seja importante para o nosso desenvolvimento moral. É por isso que ao médium que estuda a doutrina espírita, não é que ele seja superior ou melhor que o outro médium qualquer, mas pela muita informação que ele tem acesso, a responsabilidade dele torna-se maior nos cuidados com a mediunidade e na vigilância. Porque quem é médium e não conhece toda essa situação doutrinária, tudo que Kardec vem nos explicar, vai ter o atenuante. Mas nós que estudamos a doutrina, a responsabilidade cresce. Vai lá, Eduardo. Vamos lá. A mediunidade, como vedes, cavalheiro, é subordinada a leis, de alguma sorte orgânicas, às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isto é um obstáculo para a mediunidade de profissão. Isso aqui é interessante, né? Porque nós aprendemos no Livro dos Médiuns que a mediunidade, em Livro dos Médiuns, que amplia, certo, isso que nós já temos no Livro dos Espíritos, né? Mas que a gente costuma sempre lembrar que as obras da codificação, Livro dos Médiuns, Evangelho, Gênese e Céu e Inferno, eles buscam ampliar aquilo que está contido no Livro dos Espíritos, porque toda a doutrina dos Espíritos está contida no Livro dos Espíritos. E são ampliados os aspectos, os tópicos, nessas outras obras da codificação. Então nós aprendemos no Livro dos Médiuns que a mediunidade tem uma gênese orgânica, certo? Isto é, o médium tem o seu corpo físico preparado para o exercício da mediunidade. Hoje, quando nós estávamos vindo aqui para a rádio, nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso, né? Porque você ainda não estava, né? Eu estava só na ideia. Estava na ideia. Nós estávamos conversando que a parte, vamos dizer assim, genética, a herança genética é importante, porque isto também estará trazendo alguma coisa que irá proporcionar o exercício da mediunidade pela parte genética, certo? A herança genética. Mas não é só isso, certo? Tem outros aspectos envolvidos, mas esse é um dos aspectos que nós temos que levar em consideração. E que sem ele não funciona. É o que Kardec diz aqui. Como é que você vai ser um médium de profissão se você não tem essa condição de ter essa afinidade fluídica com qualquer espírito que chegar? Como é que você vai vender um serviço que você não garante a entrega? Além de ser totalmente contrário ao ensinamento de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. É por aí. Porque também, se não houvesse essa subordinação a essas leis, alguém que já está aqui no corpo físico poderia determinar, a partir de hoje você é médium. E não é assim. Eu quero ser médium. Eu quero, né? Não é assim. Pois é, então vamos lá. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho, nem por sistema, mas porque os próprios princípios que regem as nossas relações com o mundo invisível se opõem à regularidade e precisão necessárias naquele que se põe à disposição do público e a quem o desejo de satisfazer a clientela que lhe paga arrasta ao abuso. Vamos lembrar que nós estamos tratando do tópico médiuns interesseiros,
certo? Então, esse desejo de satisfazer a clientela que lhe paga, todo serviço que eu pago, eu quero alcançar. Eu quero a retribuição, eu quero a realização daquele serviço. Você está pagando por o serviço. Estou pagando pelo serviço. Direito do consumidor. Então, é algo que a gente deve entender e, mais uma vez, repetimos, a espiritualidade não está à nossa disposição. Certo? Sempre haverá algum espírito que se apresenta, né? E normalmente o espírito que se apresenta é o que tem afinidade fluídica com o médium. Com o médium. Então ele fica secundando o médium nos seus interesses de ambos. O médium no interesse financeiro e o espírito no interesse das coisas materiais que ele ainda acha que tem necessidade. Então, concluindo esse tópico aqui, Kardec coloca que não concluo do que tenho dito que todos os médiuns interesseiros sejam charlatães. Digo somente que a ambição do ganho impele ao charlatanismo e autoriza a suspeita da velhacaria. Quem deseja convencer-se deve, primeiro de tudo, procurar elementos de sinceridade. Isso aqui é muito importante, né? Porque Kardec, com a sua sobriedade, com o seu bom senso, ele não generaliza as coisas que ele coloca aqui. Ele apenas nos alerta. Ele nos chama a atenção das possibilidades. Certo? Então, ele diz, não concluo, do que tenho dito, que todos os médiuns, médiuns interesseiros sejam charlatães. Muitas vezes a mediunidade está presente, é exercida, mas nós temos que entender que não é esta mediunidade que nós buscamos para o nosso crescimento, moral. Com isso, né, nós prevenimos aos nossos ouvintes que tenham muito cuidado, né? Eu recebo muito relatos de ouvintes que procuram cartomantes. Com todo o respeito, a gente não está aqui colocando em dúvida, né, a integridade moral de nenhum médium que trabalhe, seja em qual linha for, mas com a ideia de que essas pessoas têm o poder de adivinhar tudo o que está acontecendo na vida delas e direcionar a vida delas. Eventualmente, os espíritos que trabalham com essas pessoas e que têm afinidade fluídica, eles têm informações e dão informações fidedignas, mas isso não transforma eles em oráculos e nem garante que elas irão encontrar o que estão buscando ali para resolverem a vida delas. Sim. Sabemos que existem pessoas que têm mediunidade, até por desconhecerem determinadas leis, não é? Elas se utilizam da mediunidade de uma forma mais popular, assim, a nível de a pessoa chegar e fazer a conversa com o espírito, mas elas não cobram nada. Exatamente. Não cobram nada. Já fui atendido por uma senhora que ela não me cobrou nada. Na época eu não era espírita ainda e estava passando por um processo difícil. Ela falou, meu filho, traga só uma vela. E fez o atendimento em nome da caridade. Porque a vela era parte do ritual dela. Isso. É isso, minha gente. Vigilância e oração. Tá, mas tem mais. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. E Ele há de querer. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869.
Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais um encontro com o programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano de 1859. Eu e meu parceiro de sempre, Renato Souza. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Fala, Bill, boa noite a todos. Estou dando uma colada aqui, Bill. Exato, temos que colar sempre. 4 longas páginas aqui. Eita, nós continuamos ainda em maio de 1859, não é isso, meu parceiro? Exato. Ainda no capítulo Cenas da Vida Privada Espírita. Renato levou aí quase que uma encarnação para falar daquelas aspas, né? Agora eu vou abrir outra aqui também, falando do senhor Abade, né? Sem mais delongas, vamos lá, porque tem muita coisa para ser lida, falada, né? Estudada, que diz o seguinte: o artigo que publicastes no Universe, relativamente ao Espiritismo, contém vários erros que importa retificar e que procedem, fora de dúvida, de um incompleto estudo da matéria. Para refutá-los a todos, fora preciso retomar desde o princípio os diversos pontos da teoria, bem como os fatos que lhe servem de base e o que absolutamente não tenho a intenção de fazer aqui. Limito-me, pois, aos pontos principais. Aí o senhor Abade aqui ele começa a falar do artigo do jornal. Né? Fizeste bem em reconhecer que as ideias espíritas recrutaram um certo número de homens honrosamente conhecidos no mundo. Esse fato, cuja realidade ultrapassa de muito aquilo que acreditais, incontestavelmente merece a atenção de todo homem sério, pois tantas personalidades eminentes pela inteligência, pelo saber e pela posição social não se aproximariam por uma ideia despida de algum fundamento. A conclusão natural é que, no fundo de tudo, isso deve haver alguma coisa. Talvez objeteis que certas doutrinas, meio religiosas, meio sociais, nos últimos anos encontraram sectários nas próprias fileiras da aristocracia intelectual, o que não as impediu de cair no ridículo. Assim, pois, os homens de inteligência podem se deixar seduzir pelas utopias. A isso, responderei que as utopias têm o seu tempo. Cedo ou tarde, a razão lhes faz justiça. Assim será com o Espiritismo, se ele não for uma utopia. Mas, se for uma verdade, triunfará de todas as oposições, de todos os sarcasmos. Direi mesmo que todas as perseguições, se estas ainda pertencessem ao nosso século, e os detratores nada aproveitarão. Custe o que custar, seus opositores serão obrigados a aceitá-lo, como aceitaram tantas coisas contra os quais se havia protestado supostamente em nome da razão. O Espiritismo é uma verdade? O futuro o julgará. Parece, no entanto, que já se pronuncia tal a rapidez com que essas ideias se propagam. E notai bem, não é uma classe ignorante e analfabeta que se encontram aderentes, mas, bem ao contrário, entre as pessoas esclarecidas. E vale a pena te dar uma destacada aqui, porque ele diz aqui que se ele não for uma utopia, se for uma verdade, triunfará de todas as oposições, de todos os sarcasmos. Que isso foi uma preocupação de Allan Kardec lá no início, né? Kardec lutava muito contra isso, o Espírito de Verdade foi bem claro para ele de que não haveriam flores, né? Exato. Afinal de contas, ele estava trazendo uma nova doutrina, como aconteceu lá no passado, né? Com Jesus, sim, né? Tá lá bem descrito lá no Paulo e Estevão, né? As pessoas estavam acostumadas com as leis mosaicas, né, Renato? De repente vem, como o próprio Saulo de Tarso diz no livro lá, né? Um carpinteiro ignorante trazendo uma quebra de paradigma de Moisés, né? Então, todo novo assusta, né? E até como seguindo as linhas de Saulo, né, Renato? O medo de Saulo é lícito, porque se não for uma verdade, né? Perfeito. E olha que quanto tempo já se passou e ainda existe quem viva de alguma forma as leis, né, daquela época,
Sim, olho por sim. olho, dente por dente, não é? A vingança, o ódio, tudo isso tudo foi revogado com o Evangelho Sim, de Jesus. sim, Não é? sim, Amai os vossos inimigos. E pronto. Isso tudo foi revogado. E daí a gente traz isso para a nossa vida aqui, né? Nossa vida encarnada, né? Vida real, né? Vida real. Tem que existir a punição para as faltas? Tem que existir a punição para as faltas. Mas você não pode se esquecer que você vai responder também à lei de Deus. Exato. Não é? Você vai responder à lei dos homens, que é a lei civil, né? E ela vai se modificando com o passar do tempo, tá? Mas existe também a lei de Deus. E você falou uma coisa muito interessante, muito importante, porque as coisas foram se modificando, né? À medida que o tempo foi passando, foram se modificando, e nós até hoje ainda encontramos dissensões. Então, sempre em que chega alguma coisa que vai modificar aquilo, você encontra resistência. Né? Você encontra resistência. Não, que isso? Me tacou uma pedra, eu taco uma pedra também. Exatamente. E isso reflete a inferioridade, não é? Moral dos espíritos, não é? A vingança, o ódio, o duelo, tudo isso é coisa do primitivismo, Sim. que a gente acha que ficou lá no passado. Não, mas não está no passado não, está no presente. E muito embora se manifeste de outra forma, de outro jeito. Não é mais aquele duelo clássico, né? De os dois andarem de costa um para o outro e depois sacarem suas armas, mas simplesmente o Renato me agride e eu deixo covardemente, né? Eu deixo relato meu aqui do Bill Fabiano, covardemente, deixo passar um tempo, vou e atiro contra o Renato, muitas vezes pelas costas. Exato. Renato desarmado, eu vou lá com uma arma, que isso para mim é uma grande covardia, né? Enfim, mas continua a mesma barbárie, né? Só mudaram mesmo. Os espíritos continuam os mesmos, que somos nós. Sim. Né? Sim. E só mudaram as nuances, né? Que hoje hoje, no passado havia isso, hoje não há mais isso, mas há aquilo. Armas de fogo foram se aprimorando, enfim. Mas continuamos ainda, obviamente, que como Kardec diz lá, os espíritos dizem para Kardec lá na 118, o livro dos espíritos, o espírito não retrograda, né? Só caminha para frente, mas a gente estaciona, né? Então, mas graças a Deus há uma evolução, sim, né, Renato? A gente está caminhando para isso. Né? É interessante que quando você vai pegar na história, né? O primeiro homicídio foi Caim e Abel. Sim, O primeiro grande homicídio é a história que envolve eles dois. Foi retratada de forma... Não é? Envolve eles dois. Então você vê que um era pastor de ovelhas, né, e o outro lavrador, né? Então nada fica obscuro, escondido, né? Até porque foi perguntado, cadê teu irmão? Exatamente. De novo, cadê teu irmão? Cadê teu irmão? Ele perguntava, por que perguntas? Não, mas ele já sabia. Ele só queria que ele dissesse, ele assumisse o que ele fez. Exato. E até hoje é assim. Tirando essas questões alegóricas, né, que a gente sabe que há muito, né, nessas escrituras, né, com significações, né, sobre, por exemplo, Adão e Eva, a serpente, a gente sabe que, sobretudo a Caminho da Luz fala da raça adâmica, né, que não é um ser, é uma raça, né, como falam-se aí, fora da doutrina espírita, nas doutrinas mais espiritualistas, raça evânica, raça serpentina, né? Tudo como codificações que traz a Bíblia. Adão e Eva, adâmica, evânica, exato, que seriam todas raças trazidas do sistema Capela para cá, enfim. Então, isso é tudo ao longo dos séculos, né? Não uma hora para outra, nascer um, nascer outro, pum. Vê uma maçã lá no meio do nada. Tudo isso ao longo dos séculos, né? Então, primeiro veio a primeira leva da raça adâmica, depois que foi chamada de raça evânica, depois isso, você não vai encontrar isso na doutrina espírita. É necessário que você leia mais coisas, não que a doutrina espírita, veja bem, nós estamos numa rádio espírita, num programa espírita, somos espíritas, só que eu e Renato particularmente, a gente não se atém somente às leituras específicas. A gente lê de tudo, né, Renato? E vamos filtrando aquilo que a gente acha que seja condizente. O que não for, a gente descarta. Certo. O que a gente achar que é legal,
ok, beleza, a gente absorve e aprimora, né, dentro da nossa, à luz da nossa ignorância. Exato, né? exatamente. Porque nós não estamos aqui, embora nós sejamos espíritas, estamos de uma rádio espírita, estamos com a codificação ao nosso lado aqui, mas uma coisa que nós tentamos seguir Jesus e o próprio Kardec. Exato. Primeiro é não segregar ninguém. Uhum. E ninguém que eu digo são religiões. Sim. Então, se tem um protestante aqui com a gente e traz uma informação relevante, abracemos o protestante. Claro. Não é isso? Porque nós não somos donos da verdade. Perfeito. Se há uma doutrina que traga alguma coisa de bom para a gente, por que não? Kardec também não segregou ninguém nas obras dele. Todos são bem-vindos. Perfeito. Obviamente, né, Renato, a gente tem que guardar as questões doutrinárias por uma questão de respeito Exato. às doutrinas. Exato. Óbvio. Mas nada nos impede de ler outras coisas e absorver outras situações também, e né, isso Renato? vai trazendo conhecimento. Exatamente. Né? Vai trazendo conhecimento. O conhecimento, ele é amplo, não é? Sim, esse Ele livro é que eu citei agora, quer dizer, não citei o livro, mas eu citei a situação, está lá no livro Redenção de um Exilado, de degredado a apóstolo, que conta a Olha. história do apóstolo Lucas. Então é só ler, ver lá, absorva o que quiserem absorver. Sim, né? sim, com certeza. Enfim, vou dar continuidade aqui, Renato, eu tenho mais alguma coisa para falar? Não, pode ir lá. Então vamos lá. Estamos no programa. Luz na Penumbra, já ia passar o tempo passando aí. Luz na Penumbra, Revista Espírito, ano de 1859. Estamos em maio de 1859. Voltando aqui para o dia de hoje, no ano de 2023. Olha só que doideira. 1023, já perdi um milênio aí. Meu 2023. Deus, 2023, que é a nossa realidade, que diz o seguinte: é de notar-se ainda que todas as doutrinas filosóficas constituem obra de homens, imbuídos de ideias mais ou menos grandes, mais ou menos justas. Todas têm um chefe, em torno do qual se agruparam outros homens que partilham do mesmo ponto de vista. Quem é o autor do Espiritismo? Verdadeira ou falsa quem imaginou essa teoria? Perdão. É verdade que se procurou coordená-la, formulá-la, explicá-la. Mas quem concebeu a ideia primeira? Ninguém. Ou melhor dizendo, todo mundo, porque todos puderam ver, e os que não viram foram aqueles que não quiseram ver, ou o quiseram à sua maneira, sem sair do círculo das ideias preconcebidas, o que fez com que vissem e julgassem mal. O Espiritismo decorre de observações que cada um pode fazer e que não constituem privilégio de ninguém, o que explica a sua irresistível propagação. Não é o produto de nenhum sistema individual, e é isso que o distingue de todas as outras doutrinas filosóficas. Aí é o que eu lembro aqui da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec dizendo que o que chamou a atenção dele foi que era a doutrina dos espíritos, e não do espírito. Sim. Kardec fala, quando se fala em doutrina dos espíritos, nós temos várias possibilidades, várias ideias, e é de um espírito só, você pode ser enganado por um espírito, né? Então é bem interessante isso que Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos, porque você está falando de vários, de um agrupamento de espíritos, né, Renato? Não apenas de uma ideia só. Exato. E quando você é auxiliado por um espírito só, está lá no Livro dos Médiuns, né? Você tirando o seu mentor, obviamente, né, aquele que te acompanha desde o seu nascimento, ou de antes do seu nascimento, quando você está com um espírito só ao seu lado, é perigoso. Porque você só tem um ponto de vista ali. Só. Você vê a história de grandes médios, né? Chico Xavier. Tirando Emmanuel, obviamente, que é o mentor, quantos espíritos comunicaram com o Chico Xavier? Nossa. Divaldo. Nossa. Tirando Joana, que é a mentora, quantos espíritos comunicam com Divaldo? Né? Então, acho que é por aí, né, Renato? A gente Exato. está escaldado com esse tipo de situação, né? Exato, Bill. É isso aí. Até antes do advento do Espiritismo, as doutrinas, as situações eram trazidas por um. Sim. Não é? Por um homem encarnado, né? Sim. Por um espírito encarnado. Daí para frente não, começou a ser trazida do alto, né? Dos altiplanos da vida. Então a gente pode relatar, inclusive, que na própria codificação nós vamos encontrar espíritos ditos católicos trazendo para a gente esclarecimentos. Não é verdade? O Agostinho é o mais conhecido. Certo. Né? O próprio Kardec, na Revista Espírita, trata de assuntos
ligados a uma série de coisas que a gente viu aqui e que nós fomos nos reportar ao Livro dos Espíritos, porque não haveria ainda lá uma colocação mais explícita a respeito de duendes, de uma série de outros fenômenos, outras situações aos quais a gente precisaria ligar de alguma forma à doutrina e ter um primeiro concebimento, uma explicação. Sim, sim. Então, e daí vai por aí afora. E foi muito bem colocado por você. A gente lê, a gente se comporta dentro da proposta. A proposta é Kardec, então vamos no Kardec. Exatamente. Não é? A gente se comporta desse jeito, né? Mas estamos abertos a tudo, precisamos estudar tudo, precisamos saber de tudo, até para podermos fazer a nossa reflexão. E ratificar nossa ideia em relação à doutrina. Em relação à doutrina. Até porque, porque nós estamos na nossa verdade agora. Exatamente. Essa é a nossa verdade, não é? E encontramos Jesus nessa verdade. Tá? Exatamente. E aprendemos com o Espiritismo que precisamos respeitar todas as outras formas, todas as outras verdades que os demais vivem. Né? Exatamente. E na minha concepção, na concepção do Bill Fabiano, não sendo dessa forma, a gente não entendeu nada do que é o Espiritismo. Não. Né? Do que é Jesus, do que Kardec nos trouxe. Porque na medida em que você começa a segregar e a criar barreiras doutrinárias, você acaba perdendo o foco da caridade. Exato. Né? E como eu sempre falo, barreiras doutrinárias há entre nós, encarnados. Para os espíritos, amigo, é um grande loft, né? São aqueles apartamentos americanos, sem paredes. Exato. É isso que é o mundo espírita para eles. E a gente vê em várias, próprio livro que você está estudando, lá pelo Bezerra, né? Loucura e Obsessão, sim. Mostra ali claramente o Dr. Bezerra indo numa casa de Umbanda, um terreiro de Umbanda. Quer dizer, então, preconceito somos nós que temos. Sim. Os espíritos querem trabalho. Trabalho é onde estiver o trabalho. Né? As casas espíritas estão fechadas. Hoje é feriado nas casas espíritas. Aí Bezerra de Menezes fica lá conversando com Joana Diane. Não tem nada para fazer, né, doutor Bezerra? O que a gente vai fazer? Joana, hoje não tem nada para fazer, não. Vamos ficar aqui, porque, as casas espíritas estão fechadas. Mas e os católicos? E os evangélicos? Isso. Quem é que vai socorrer? São aqueles espíritos que estão para lá. Não são daqui, quer dizer, então é meio surreal, né, Renato? É meio surreal. Não é assim que meio surreal. Mas enfim, vamos dar sequência aqui, vamos lá. Isso aí é papo para outros carnavais. Dissestes que estas revelações do outro mundo nem mesmo têm o mérito da novidade. Seria, pois, um mérito a novidade? Quem alguma vez pretendeu que fosse uma intervenção moderna? Sendo uma consequência da natureza humana e ocorrendo pela vontade de Deus, essas comunicações fazem parte das leis imutáveis pelas quais ele rege o mundo. Devem ter existido, pois, desde que o homem existe na Terra. Eis porque as encontramos nas mais remota antiguidade, ou na mais remota antiguidade, entre todos os povos, tanto da história profana quanto na história sagrada. A ancianidade, é isso mesmo, e a universalidade dessa crença são argumentos em seu favor. Daí, a tirar conclusões desfavoráveis seria, acima de tudo, falar de todo com a lógica. Ô, Pio. Fala, Renatão. Para mim não tá ancianidade, não. Ou eu não tô achando a palavra. Tá ancianidade e a universalidade. Tá certo. É uma beleza. Coisa, provavelmente deve ser a coisa antiga, né? Sim, é isso. Perfeito. Vamos lá. Tá. Em seguida, dissestes que a faculdade dos médios pouco difere da dos sujeitos na mão do magnetizador. De outra maneira, dito sonâmbulo, mas admitamos até que haja perfeita identidade. Qual poderia ser a causa dessa admirável clarividência sonambúlica que não encontra obstáculo nem na matéria, nem na distância e que se exerce sem o concurso dos órgãos da visão? Não seria a mais patente demonstração da existência e da individualidade da alma, pivô da religião? Se eu fosse sacerdote, e se durante o sermão quisesse provar que há algo em nós mais que o corpo, demonstrá-lo-ia de maneira irrecusável pelos fenômenos do sonambulismo, natural ou artificial. Se a mediunidade nada mais é que uma variedade do sonambulismo,
nem por isso seus efeitos são menos dignos de observação. Neles, eu encontraria uma prova a mais em favor da minha tese, e dela faria uma nova arma contra o ateísmo e o materialismo. Todas as nossas faculdades são obras de Deus. Quanto maiores e mais maravilhosas, mais elas atestam o seu poder e a sua bondade. Perfeito. E aí, Renatão? Perfeito. A gente pode falar sobre isso aí? E sem dúvida. Lá em cima eu encontrei a palavra. Eu estava lendo outro parágrafo. Antiguidade. Ancianidade, antiguidade. Sim. Achei a palavra lá. Com certeza. Ele vem falando, né, de uma série de questões importantes aqui, dos fenômenos. Vem falando mais uma vez do sonambulismo, né, de uma manifestação através dos médiums, né, da importância e da credibilidade das informações. Que é isso que a gente precisa ver. Não é? Porque em tudo há um porquê, a gente já falou sobre isso, em tudo há uma finalidade, um propósito. Né? Então é importante a gente ver o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está sendo trazido, qual é a informação que está sendo colocada para você naquele momento. Qual é a importância daquilo? Exatamente. Não é? O que aquilo tem a ver com aquele momento? Né? O que as pessoas não têm que estar atentos é quem está trazendo a comunicação. Isso importa sim, mas não importa tanto no sentido literal. Exato. Porque pode ser uma informação não relevante sendo trazida por um Bezerra de Menezes. Exato. Bezerra de Menezes não vai se despencar de onde ele está para trazer uma coisa que seja irrelevante ou uma coisa que leve ao personalismo. Quando um espírito desse quilate vem ter conosco, é para um coletivo. E são coisas extremamente importantes. Então é como você deve avaliar. Isso que está trazendo é importante? Faz sentido para um coletivo? Ou só é bom para o Renato ou para o Bill? Não, aí não importa. Aí que nós temos que ter cuidado. Se for um espírito sério, ele nunca vai vir de forma da curiosidade. Eles nem gostam disso, desse tipo de reunião. Eles nem aparecem. Pode até se apresentar como ele, mas indubitavelmente não são eles. Não é isso? Então guardemos isso enquanto a gente vai passando alguns segundos para a gente entrar no 23º minuto, que é o momento em que a música começa a se elevar, que diz o que, Renato? Que nós estamos chegando a mais um final. The End. The End, exatamente. Exatamente. Infelizmente chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, no ano de 1859. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos juntos mais uma vez. Muita paz a todos, pessoal. Grande abraço a todos, muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.